Irmãos e irmãs, hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu o trato com muita responsabilidade, porque ele é de grande importância. Falando a verdade sobre a mentira. Nós temos visto, nesses tempos atuais, que o grande avanço das tecnologias tem contribuído muito para a rapidez na circulação de informações. Não é verdade? As mídias sociais estão nas nossas mãos hoje com muita facilidade. E parece que nós estamos mergulhados no oceano de informações. E tem dias que parece que nós vamos naufragar, que nós vamos nos afogar com tantas informações que nos chegam. E é exatamente por causa disso que nós precisamos ter muito cuidado. Porque muitas dessas informações que chegam até nós não são verdadeiras. São as chamadas fake news. São as falsas notícias. São as mentiras. E mentira, meus irmãos, é um dos pecados mais vergonhosos que afetam a nossa vida. A mentira destrói relacionamentos. Porque a primeira vítima da mentira é a confiança. Lembram-se como que começou esta guerra atual? Era mês de fevereiro. E os noticiários mostravam que as tropas russas começaram a se estabelecer na fronteira. Me lembro bem que as autoridades militares diziam que aquilo era apenas uma manobra militar, um treinamento militar, que não ia haver guerra. Mentira. Mentira, mentira o tempo todo. E em conflitos de guerra, a primeira vítima também é a verdade. Invasores de um lado, invadidos do outro, dizendo que estão vitoriosos, estou ganhando a guerra. Mentira. Estão a perder vidas inocentes, vidas preciosas. Assim também acontece nos tempos das eleições políticas. A verdade é vítima nas campanhas e nos comícios eleitorais. Por quê? Porque a maioria dos candidatos mente, pois não cumprem suas promessas eleitorais ou eleitoreiras. Vamos ver na Bíblia alguns acontecimentos que ficaram marcados pela mentira. Mas ao final, nós vamos ver que a verdade prevaleceu. Abram a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18, e nós vamos fazer uma leitura. Era um pouco longa. João, capítulo 18, versículo 28 em diante. Diz assim a palavra de Deus, diz assim João, e assim ele escreveu. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório. Pretório é a casa do governador. Pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse:
levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras de Jesus que tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Barrabás é um bandido. O Evangelho de João, irmãos, tem como objetivo principal mostrar a glória e a divindade de Jesus. João não enfatizou muito a humanidade de Jesus, como vemos nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João procurou mostrar Jesus como Deus eterno encarnado, Jesus divino. Esse é o centro do Evangelho de João. E em toda a narrativa que acabamos de ler sobre o julgamento de Jesus, vemos aí 3 personagens envolvidos: Jesus, Pilatos e os judeus, os líderes religiosos. O personagem principal é Jesus. João aplica aqui no seu evangelho o termo judeus como uma referência àqueles que rejeitaram Jesus, e notadamente os líderes religiosos. Não considerando aqui, João não considerou como judeus toda a população judaica, até porque muitos judeus creram em Jesus, seguiram Jesus. Então não é toda a nação judaica. E durante todo o período da história judaica em que Jesus viveu, toda a nação de Israel estava sob o domínio do Império Romano. Esse povo que sofreu tanta escravidão em outros impérios por causa da desobediência. A desobediência nos afasta do Senhor. Os líderes judeus, eles não aceitavam esse domínio romano sobre eles. Eles rejeitavam. Alguns até combatiam esse domínio. Os judeus, na verdade, queriam ser livres. Mas para manter a paz, as autoridades romanas permitiam uma certa liberdade para os judeus e até mesmo aos povos que eles conquistavam. Porque as autoridades do império queriam viver em paz. Eles não queriam conflitos. Por exemplo, Israel
A nação judaica poderia até operar os seus tribunais, mas não poderia executar um prisioneiro. Quem tinha autoridade para executar prisioneiro eram somente os romanos. Então, sem autorização do Império Romano, ninguém executava ninguém. No Antigo Testamento, lembremos que Israel tinha autorização, tinha permissão da pena de morte. Essa autorização era designada pelo próprio Deus, como forma da justiça pelo pecado. Mas naquela altura, a nação de Israel estava subordinada ao Império Romano. E legalmente, então, os judeus não poderiam executar um prisioneiro. Vamos ver daqui para diante como que as escrituras vão se cumprindo, irmãos. Os líderes judeus já tinham planejado matar Jesus há muito tempo. Caifás, por exemplo, que era um sacerdote, nós temos um registro em João 11, a partir do versículo 49, quando Caifás disse o seguinte: então um deles, chamado Caifás, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para remi-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Isso já estava no coração de Caifás. Não vamos aceitar este homem. Acontece que o julgamento religioso de Jesus foi uma farsa, foi uma mentira. Não houve acusações. Diante de Anás, que era um ex-sumo sacerdote, ficou claro que eles não tinham nada que poderiam fazer contra Jesus. Mas eles estavam ansiosos para executar Jesus legalmente, porque eles não tinham mais o direito de executar ninguém, conforme a lei romana. O que eles fizeram? Levaram Jesus diante da autoridade romana, Pilatos. Jesus foi acusado de blasfêmia. E pela lei judaica, a execução seria o apedrejamento. Mas se Jesus morresse apedrejado, anularia as profecias do Antigo Testamento. Porque está escrito lá, em Gálatas 3,13, referindo-se ao Antigo Testamento: Cristo nos resgatou da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, lá atrás no Antigo Testamento: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Esse foi Jesus. Então o que Deus fez? Ele mudou a história. De modo que poucos anos antes da crucificação de Jesus, a lei foi alterada. E o direito de execução de alguém condenado passou para as mãos dos romanos. Porque Jesus seria morto pelas mãos de gentios. Foi acusado pelos judeus, mas a execução foi gentia. Naquela altura, os romanos estabeleceram que alguém condenado morreria numa cruz. Uma morte vergonhosa, porque era diante da vista de todos. E era uma morte que provocava grande sofrimento. Assim eles queriam que alguém pagasse pelo seu erro. Para isso foi condenado à pena de morte numa cruz. Quem estabeleceu esse modo de morte foi o Império Romano. Então Jesus foi morto nas mãos dos gentios. Houve ocasiões em que a raiva dos líderes judeus explodia em assassinatos ilegais. Tal como Estevão. Lembram-se de Estevão?
que foi morto apedrejado por falar de Jesus. Os judeus, então, não podiam ter executado ninguém diante da lei romana. Eles já começaram ferindo a lei. Mataram Estevão, apedrejado, primeiro mártir. Aqueles líderes religiosos, eles eram traidores, eles traíram a lei. E aí Jesus torna-se objeto da inveja, do ciúme e do ódio deles. Então eles começam a conspirar o assassinato de Jesus. Eles buscavam legalizar a morte de Jesus. Fizeram um julgamento falso lá na casa de Caifás, ao acusá-lo de blasfêmia, por ele se declarar ser igual a Deus. Pois ele era Deus. E disso eles o acusaram. Tu és um blasfemador. Jesus era Deus, mas eles diziam que ele era Satanás. Jesus, o amigo dos pecadores, foi traído pelo ódio dos pecadores. Jesus, o juiz de toda a terra, foi acusado injustamente. Jesus, o Senhor da glória, foi tratado como um criminoso. Jesus, o santo, foi condenado como blasfemador. Mentirosos, que deram falsos testemunhos contra Jesus. E Jesus é a verdade viva. E ele, que é a ressurreição e a vida, foi morto nas mãos dos homens. Em todo julgamento, diante de Pilatos, o que domina a cena é a inocência de Jesus. Pois é. Quando nós lemos a Bíblia, ela é tão clara que nós temos condições de criar imagens, como se estivesse reproduzindo a cena na nossa mente. Olhando para o julgamento de Jesus diante de Pilatos, a cena que domina é o Jesus inocente. Pilatos começa o julgamento com uma pergunta: que acusações trazeis contra este homem? Lemos agora há pouco, no verso 29. Mas ele termina o julgamento dizendo: não vejo nele crime algum. Pilatos sabe que Jesus era inocente. Por quê? Porque ele não quer nas suas mãos o sangue daquele homem justo. Ele queria se livrar disso. Enquanto os líderes religiosos queriam acabar logo com tudo aquilo, Jesus está no controle total. Jesus está no domínio total. Eles eram hipócritas. Terrível hipocrisia sustentada pela mentira. Eles queriam pressa para matar Jesus, porque já era sexta-feira, já era quinta-feira à noite, e começava a Páscoa. Mas eles queriam começar uma Páscoa com Jesus já morto. Tamanho era o ódio daquele que se dizia: eu sou Deus. Antes de prosseguirmos, vamos dar uma olhada na história para nós sabermos quem era Pilatos. É importante para nós entendermos um pouquinho do julgamento de Jesus. Pilatos foi escolhido para governar Israel por suas habilidades. Ele tinha méritos. Ele tinha que manter o império livre de tumultos, livre de conflitos, de confusões. Já ouviram falar na Pax Romana? A paz romana. Era isso que interessava as autoridades do Império Romano. Queremos viver um tempo em paz, sem conflitos, sem confusões. O que eles queriam ao mesmo tempo era receber os altos impostos. Se isso tivesse acontecendo em abundância, o restante estava tudo bem.
Satanás era chantageado pelos líderes religiosos que tinham acesso a ele. E ele não poderia aceitar subornos. Ele estava ali para governar para o Império Romano. Mas a narrativa que se segue, nessa narrativa que nós lemos, são apresentados atributos magníficos de Jesus. O primeiro, o slide 5. Jesus era homem perfeito. Pilatos então fez aquela pergunta: que acusações trazeis contra este homem? Ele estava totalmente convencido da inocência de Jesus, ele conhecia bem quem eram os seus acusadores. É vocês que estão acusando? Sim, então ele é inocente. Este é o primeiro aspecto justo para o julgamento de Jesus. Pelo menos alguém quer saber do que Jesus estava sendo acusado. Por isso Pilatos fez essa pergunta. Os líderes religiosos não queriam nem saber, queriam julgar. Em outras palavras, o que Pilatos disse foi o seguinte: aqui é um tribunal romano para eu julgar este homem. E para julgar eu preciso de ter alguma acusação criminosa contra ele. Porque o Império Romano exige isso. Para alguém ser condenado tem que ter uma acusação. Mas eu não vejo acusação nenhuma neste homem. Mas os líderes religiosos não queriam julgamento romano. Eles queriam apenas ouvir de Pilatos: execute-os vocês mesmos. Eles colocaram pressão sobre Pilatos para matar Jesus. Não para julgá-lo, porque eles sabiam, os judeus também, que não havia sequer uma acusação contra Jesus, mas não admitiam isso porque eles eram mentirosos. Eles querem de Pilatos um carrasco e não um juiz. Eles não querem justiça para Jesus. Eles querem execução. Entretanto, eles não tinham acusações para apresentar a Pilatos. Mas o que prova isso? Isso prova que Jesus era o homem perfeito. Eles tinham examinado toda a sua vida para tentar encontrar alguma coisa errada. O que eles acharam? Nada. Então eles têm uma única acusação para fazer contra Jesus lá no tribunal romano. Acharam uma. O fato de eles acusarem que Jesus afirmou ser Deus. Mas isso não era relevante para o tribunal romano. Não tinha valor jurídico. Por quê? Porque Jesus foi homem perfeito. Ele não cometeu pecado e nenhum engano escutaram dos lábios de Jesus. Um outro atributo de Jesus, o próximo slide. Jesus era Deus profético. Jesus, o Deus profético. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos antes dele ir para Jerusalém. Ele estava predizendo, dizendo antecipadamente, com clareza, que ele seria entregue nas mãos dos gentios para ser executado. E Marcos registrou isso no capítulo 10, versículo 33 e 34, quando ele diz assim, é o que Marcos escreveu: estamos subindo para Jerusalém, Jesus e os apóstolos. E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, Império Romano, que zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Com esses 2 versículos em mente, vamos lá em João 18:31, que diz assim: Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas os judeus disseram: nós não temos direito de executar ninguém. Olha, associe os 2 versículos. Jesus já tinha predito que ele seria executado, sim.
na mão dos homens, dos gentios. Pilatos tinha dado, então, aos líderes religiosos judeus um direito temporário para matar Jesus. Em outras palavras, o que Pilatos disse: levem-no e matem vocês mesmos. Pax Romana. Não quero conflito. Então eles responderam: olha, Pilatos, não é lícito para nós matarmos Jesus. Não é lícito para nós tirar a vida dele. Mentira! Esse Jesus que há pouco tempo atrás, eles tentaram apedrejá-lo várias vezes. E agora, eles não estão dispostos a matá-lo? Mentira! Por quê? É para que se cumprisse a palavra de Jesus que tinha dito. E isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Versículo 32, que nós lemos agora há pouco. Olha, há pessoas que dizem: os judeus crucificaram Jesus. Não. Os judeus e os gentios, sejam romanos ou todos nós, crucificaram Jesus Cristo. E cada alma que hoje o rejeita, crucifica-o de novo. Portanto, o mundo inteiro está envolvido naquela morte de cruz. O mundo inteiro. Nós que somos salvos por esta morte. E aqueles que ainda não reconheceram a salvação por esta morte. São envolvidos na morte de Jesus. Jesus ia morrer ao ser levantado, não é verdade? Porque ele já tinha dito: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos para mim. João 12, 32. Quando eu for levantado, a cruz não foi levantada? Ele foi crucificado lá no chão? Pregaram suas mãos e seus pés ainda deitado lá naquela cruz? Depois essa cruz é erguida. E ele fala: aí eu vou atrair todos para mim. Atrair todos. Aqui já não diz alguns. Ele já não diz: atrairei muitos para mim. Não, aqui ele diz: atrairei a todos. Mas lá no Evangelho de Mateus ele diz: eu vim para a salvação de muitos. Todos serão salvos? Não, mas muitos. Glória a Deus que nós estamos fazendo parte desse muitos. Somos parte desse muitos. Mais um outro atributo de Jesus: Jesus é o rei sobrenatural. Os judeus inventaram uma outra acusação contra Jesus. Vejam só. Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio, o Cristo, um rei. Lucas 23, 2. Que mentira. Uma grande mentira, porque Jesus nunca se envolveu nessa questão de recolhimento de impostos. Quando os fariseus questionaram Jesus sobre pagar impostos a César, Jesus apenas disse uma frase: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Que resposta magnífica. Somente um Jesus sobrenatural para dar uma resposta cabal para esse incômodo dos judeus, querendo acusar Jesus. Grande mentira, Jesus nunca se envolveu nessas questões. E sabe o que eles estão tentando fazer com isso? Transformar Jesus num rebelde revolucionário. A liderar uma rebelião, derrubar o Império Romano e ele se tornar rei, coroar-se rei. E mais na frente, os líderes religiosos disseram a Pilatos: ele quer se transformar um rei, mas nós não temos rei senão César. Não foi? Mentira! Eles odiavam César. Eles odiavam o Império Romano.
mentiram. Pilatos vira-se para Jesus e pergunta: tu és o rei dos judeus? A resposta foi o seguinte: se Jesus dissesse, sim, eu sou um rei, isso ia trazer um problema na mente de Pilatos, porque rei para ele era somente rei terreno. E se Jesus dissesse, não, eu não sou rei, então ele teria negado a sua realeza divina. Como sair dessa? Aí entra o Jesus, o Deus sobrenatural, que responde em sabedoria: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Colocou Pilatos no lugar dele. É tua essa pergunta? Ou você ouviu alguém dizer isso? Aí assim então, Pilatos admite que Jesus não é um revolucionário político. Jesus encerrou com essa resposta qualquer intenção de Pilatos levar adiante. Encerrou. Então ele reconheceu: revolucionário esse homem não é. Muito menos revolucionário político. Pilatos admite que Roma não tem qualquer acusação contra Jesus. Ele agora entende que Jesus não é rei político. Então Jesus começa a explicar que tipo de rei ele era. E João registrou: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos fica perdido. Ele não entende isso. Ele tem conhecimento só de reis terrenos. Ele não tem a menor ideia do que Jesus está falando. O reino de Jesus não tem origem no sistema mundano. O reino de Jesus não tem origem no sistema do mundo. Jesus não seria coroado por coroamento humano. Jesus já era um rei de coroamento celestial. Impossível mudar isso. Coroar Jesus como rei por um homem. Não, ele já era rei. Ele já era rei. Filipenses 2, 9 a 11 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que palavra! Cumprimento das promessas. Um outro atributo de Jesus: Jesus é Deus encarnado. Ele veio ao mundo para conviver entre os homens. No meio do versículo 37 que lemos em João, Jesus diz: por esta razão nasci, que é a sua humanidade. E para isso vim ao mundo. O que Jesus quer dizer? Vim ao mundo. Vim ao mundo. Se ele veio ao mundo, ele tinha que estar em algum lugar. Ora, para nascer é humano. Mas para vir ao mundo indica pré-existência. O que Jesus quer dizer então? Ele está a dizer que já existia antes de todas as coisas. Em João 17,5 diz assim: agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Gente, que revelação fantástica, maravilhosa para nós. Lembro também o que João escreveu no primeiro capítulo, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus, o Deus encarnado. Jesus é Deus em forma humana. Ele está afirmando que é Deus encarnado. Um outro atributo de Jesus. Apenas esses versículos. Jesus, o proclamador da verdade.
João 18:37 está assim escrito: para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Os homens têm procurado verdade, pois é, e Jesus veio dar testemunho da verdade. Você quer saber onde está a verdade? Olha o que Jesus disse em João 14:6. Eu sou o caminho e a vida. Quer conhecer a verdade? Está aí. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele disse mais ainda em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Até da necessidade de procurar a verdade. Pois Jesus é a verdade para todo aquele que se encontra com ele. Encontrei a verdade? Encontrei. Preciso ficar procurando mais verdade? Não. Não existe segundo Jesus. Existe a segunda vinda dele. Mas é o mesmo Jesus que voltará de novo. Então Jesus disse que Jesus veio dar testemunho da verdade sobre Deus. Jesus veio dar testemunho, na verdade, sobre os homens. A verdade sobre o pecado, a verdade sobre o juízo, a verdade sobre o amor, a verdade sobre a santidade, a verdade sobre a vida, sobre a morte, a verdade sobre tudo. Ele é a verdade, então veio para ser um proclamador da verdade. Pois é, mas Jesus também é o Deus, Jesus é o Salvador. Próximo slide, atenção. Jesus é o Salvador, não há outro. Ele faz um convite a Pilatos e a todos os homens. Pilatos perdeu uma grande oportunidade. Ah, que terrível oportunidade. Quantos estão perdendo até hoje com o convite de Jesus? Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da mentira, ouve a voz do pai da mentira. Muitas pessoas dizem conhecer a verdade, mas somente aquele que ouve a voz de Jesus conhece realmente a verdade. Ele é Deus eterno, revelado aos homens, e não há verdade fora dele. Não, não há. Não é somente crer, é obedecer. A única maneira de se alcançar a verdade é conhecer Jesus Cristo. E todos que conhecem a verdade sabem que fora de Jesus não tem verdade alguma. Um outro atributo de Jesus. Jesus e sua comprovada impecabilidade. Comprovada. Disse Pilatos, não vejo nele crime algum. E assim vemos Cristo sem culpa. Não há nenhuma acusação contra ele, nenhuma acusação no julgamento religioso, nenhuma acusação no julgamento civil, diante do tribunal romano, porque o rei da verdade sempre foi perfeita e comprovadamente impecável. Jesus nunca pecou. Eu quero deixar para vocês aqui algumas reflexões que alguém escreveu no passado e que mexem conosco. A primeira delas, próximo slide. O mentiroso faz dois esforços: mentir e segurar a mentira. Pois é? Próximo. O mais vergonhoso na mentira é mentir para quem já sabe da verdade. É uma vergonha para quem mente. Próximo. Uma mentira pode lhe favorecer no presente, mas condena o seu futuro. Pois é. Pode até te favorecer no hoje, no agora, mas o seu futuro está condenado. Próximo. Porque as palavras podem mentir, mas as atitudes sempre falam a verdade.
as expressões, o seu agir, o seu ser, sempre falam a verdade. Irmãos, que cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Sejamos prudentes, sabendo que a língua é um meio de comunicação com o nosso próximo, tanto para o bem quanto para o mal. A boca pode ser fonte de sabedoria, mas também pode ser fonte de contendas, de fofocas, de respostas arrogantes e de mentiras. Como bem nos adverte o capítulo 3 do livro de Tiago. Sempre temos que estar tendo acesso a essas palavras de Tiago no capítulo 3. Sempre, irmãos. É tão bom ler a Bíblia, reler, ler de novo, ler mais uma vez, ler outra vez. Caminhando para o final, eu quero deixar convosco um desafio. Que esse Jesus que te salvou, que esse Jesus que é o teu Senhor, que esse mesmo Jesus que me salvou, que esse mesmo Jesus que é o meu Senhor, que ele seja a verdade a ocupar lugar em nossa vida. Que a verdade seja uma prioridade no nosso falar, no relacionamento com as pessoas do nosso convívio. Quando nós mentimos, fica um peso nos ombros, não fica? E ao mesmo tempo vem aquela pergunta, será que, em que momento que eles vão descobrir que eu menti? Não é? Carrega essa dúvida. Vão descobrir eu hoje? Uau! Ou será que vão descobrir amanhã ou esta noite? É um peso, é um peso. Queridos, eu quero dizer para todos que a verdade é Jesus e a mentira é Satanás, o pai da mentira. Você quer caminhar com quem? Com Jesus? Então caminhe, que ele é a verdade. Quer conviver com Jesus? Conviva, porque ele é a verdade. A decisão é sua, ela é pessoal, ela é de foro íntimo. E eu quero fazer aqui também uma pergunta para alguém que não esteja andando com a verdade. É possível, porque na igreja tem pessoas com sofrimentos dos mais variados. Tem. E uma delas é não caminhar com Jesus. Está salvo, mas não está a caminhar com Jesus. Lembra do sermão de domingo passado? Jesus foi deixado lá atrás. Deixar a verdade lá atrás. Alguma atitude vai dominar a tua vida, seja a verdade ou seja a mentira. Decida. O que tu queres? Caminhar com a verdade ou deixar a verdade lá atrás e permitir que a mentira vá entrando no teu coração? Feche os teus olhos. Agora é um momento de extrema reflexão, porque eu quero fazer uma pergunta muito especial. Se tem alguém aqui que ainda não caminha com a verdade, que é Jesus, se tem alguém que quer caminhar com a verdade, que é Jesus, mas ainda não tomou essa decisão, quer tomar essa decisão agora, então decida você mesmo indicando com a tua mão levantada. Eu quero andar com a verdade. Tem alguém? Glória a Deus, todos aqui já estão andando com a verdade. Glória a Deus por isso. Irmãos, se as minhas palavras não lhe agradaram, peço perdão, porque saíram da minha boca. Mas se elas te agradaram e tocaram no seu coração, louve a Deus porque vieram dele. E que a Deus seja a glória,
A Deus seja a glória. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.